Olá, sejam muito bem-vindas ao Pode Me Contar, o podcast mais curioso e criativo do Brasil. Gente, hoje nós vamos falar de um assunto que eu amo, que é PNL, terapia com PNL, que é programação neurolinguística. Eu não podia deixar de trazer aqui uma especialista no assunto. Mas antes, criatura, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha e chama as pessoas para assistirem, que nós vamos falar sobre compulsão alimentar. Então, eu não poderia deixar de trazer aqui a top master no assunto, Renata Lima, terapeuta e psicóloga querida do meu coração. Bem-vinda! Obrigada, Paula, que alegria estar aqui. Eu sei que esse projeto é a realização de um sonho, né? Eu acompanhei esse projeto Desde o iniciando, rascunho. né? Exatamente, desde o Me Conta, virou Pode, né? Até E eu que acho... enfim eu consegui trazer ela aqui, gente. Até que enfim, ó, muitos vinhos a gente conversou sobre esse podcast. Muitos, verdade, muitos vinhos. E eu acho lindo ver a realização dos sonhos, dos projetos. Então, desejo muito sucesso sempre para você. Que alegria estar aqui compartilhando disso. Que delícia esse dia, gente. Conta um pouquinho pra gente como é que é uma terapia com PNL. Ah, sim. É uma dúvida constante, né? Como que a PNL atua no processo terapêutico? A programação neurolinguística é um conjunto de ferramentas, de técnicas que buscam, que possibilitam mapear os processos mentais, né? Então, nós trabalhamos com modelos de excelência para resolução de conflitos, para solução de problemas. Dessa forma, a gente traz com a PNL uma terapia estratégica, que é uma terapia direcionada realmente para o objetivo do paciente. Então, nós fazemos um mapeamento, compreendemos ali qual que é a estrutura que está trazendo aquele problema, aquele sintoma que traz um problema, e um desconforto, enfim. E buscamos aí estratégias para a resolução disso. Então, trabalhamos no campo emocional, relacional, né? E aí, a gente sabe que o processo é sistêmico, maravilhoso, gente. fisiológico eu fiz a formação, até foi a Rê uma das grandes incentivadoras para que eu fizesse a formação em PNL, e realmente é maravilhoso. E eu quero que ela explique para a gente aqui, né? Porque a gente no outro episódio trouxe uma nutricionista, e quando a gente falou de compulsão, ela falou, nesse caso a gente não atua sem o terapeuta, né? A importância do trabalho multidisciplinar, né? Então, como é que a PNL vê a compulsão, Rê? Legal, realmente, a gente fez uma formação, sempre que eu posso eu indico a PNL, transforma vidas, a gente começa a ter uma visão diferenciada da vida, a gente passa a ter mais possibilidade de escolhas, né, na nossa vida, nas relações. São mais curtos, né, então, da terapia tradicional, né? E isso independe da área de formação, né, da área que a pessoa atua. Então, o conhecimento sobre a PNL é muito rico, e eu sempre realmente estimulo, e fiquei muito feliz de compartilhar desse curso com você, nesse período aí que a gente teve há um ano e pouco atrás. Bom, a PNL e a compulsão, né? Quando a gente fala da PNL, falei agora no início, né, sobre como que a PNL atua, nós trabalhamos no nível do conflito. E a compulsão, ela é um sintoma do conflito do processo mental. Então, a gente não pode falar que a gente atua diretamente na compulsão, a gente atua no conflito que gera esse sintoma. Lá atrás, né? Lá atrás. Na raiz. Exatamente. E como a gente busca, através das ferramentas, compreender, né, o que a gente chama de estratégia, a gente poderia falar que é uma fórmula de como que o processo mental daquela pessoa atua, a gente consegue compreender e fazer mudança nesse sentido. Então, como que a PNL trabalha nesse sintoma, que é a compulsão, é um modelo, né? É um modelo nosso do Ibra PNL aqui em Belo Horizonte, e esse modelo ele nos mostra que um estímulo externo, né, gera um diálogo interno. Então, o estímulo externo a gente traz aí como um objetivo formulado por negativo. Eu não posso comer aquele brigadeiro, né? Isso pode ser da pessoa que comunica isso mentalmente, e pode ser também de uma pessoa significativa, que comunica e formula esse objetivo negativo para esse paciente, por exemplo. No caso que a gente falou até com a nutricionista no episódio anterior, dos pais, né? Às vezes o pai e mãe tá ali diretamente ligado à pessoa e fala, você não pode fazer isso, você não pode comer isso, aquela questão da cobrança em cima, alimentação, isso interferir. Sim, exatamente. E aí a gente sempre busca essas informações e sempre tem aí essa pessoa significativa, que geralmente são os pais ou a mãe, né, ou algum outro familiar que entrou com essa representação, né, durante a infância, ou durante algum período específico da vida, e que fez grandes interferências a respeito do processo alimentar. É porque você está falando na questão já no reflexo adulto.
Exato. Entendi. A gente poderia falar também na criança, no adolescente, mas sempre a estratégia é essa, Tá. né? É o estímulo externo que pode vir, né, de uma pessoa significativa ou da pessoa ali que já incorporou esse padrão, né, de um objetivo que já foi formulado para ela lá atrás, e aí ela traz um diálogo interno para a mente dela, né? Eu não posso comer aquele brigadeiro, né? Só que a nossa mente ela não funciona dessa forma. O cérebro não Me deu até assimila, vontade né? de comer o brigadeiro aqui agora, 2 vezes que eu falei, né? Tô salivando aqui pro brigadeiro. É porque é mais ou menos assim, gente. Se a gente falar assim, vocês aí em casa agora, não pensa no Fusca amarelo. O cérebro já visualizou o Fusca amarelo. O cérebro não assimila o não, né? Então, formular pela negativa é colocar esse não quero, não posso comer o brigadeiro. Exatamente. E aí a gente entra no processo que gira um paradoxo, né? Que vira um paradoxo e traz aí uma incongruência enorme. Então, não tem como não pensar no Fusca amarelo. Não tem como não pensar no brigadeiro. No brigadeiro. Num brigadeiro dentro do Fusca amarelo. É impossível não pensar nisso, né? Para nossa mente inconsciente não existe a não coisa. Não existe o não Fusca, o não brigadeiro, né? Então, na hora que a gente fala, eu não vou comer aquele brigadeiro, a nossa mente produz a imagem de você comendo brigadeiro. Eu tô produzindo a minha imagem aqui comendo brigadeiro. Por isso que eu salivo. E esse poder do nosso processo mental é tão grande que o nosso corpo responde completamente a isso. Por isso que eu tô salivando. Então, a gente responde psicologicamente, mentalmente, fisiologicamente, logicamente, comportamentalmente àquela imagem que foi produzida no nosso processo mental. Então, a gente tem uma incongruência aí. A gente disse que não ia fazer, mas a nossa mente criou uma imagem da gente fazendo aquilo. E a nossa mente segue a imagem, né? Então, nessa incongruência, eu disse que não faço e me vejo fazendo, eu faço. Você faz. Né? Mas eu como brigadeiro não pela vontade de comer o brigadeiro ou pelo prazer, mas para sair da incongruência que foi gerada diante desse pensamento. Dessa estratégia mal formulada, exatamente. Maravilha. E então você disse que a origem da compulsão, ela tem um conflito ali por trás, e após você tratar esse conflito, né, detectar o conflito e tratar esse conflito, não sei se pode chamar dessa forma, existe uma estratégia para ter esse sucesso com uma dieta ou com uma nova... Eu não gosto muito da palavra dieta, porque eu acho que a pessoa tem que ter um novo hábito alimentar. Também dieta acho. fica parecendo que é aquela coisa, né, quadradinha assim. Eu acho, até a Cássia que esteve aqui também não trabalha dessa forma, né, porque a pessoa tem que saber lidar em todos os ambientes, né, e não ficar naquela ansiedade. Então, existe alguma estratégia para ter sucesso? Sim, com certeza. Até fazendo um gancho, né, acompanhando aí o podcast da Cássia. É muito interessante porque é exatamente a linha de trabalho que a gente sabe que traz o bom resultado. Que funciona. Que funciona. Por quê? Porque a comida não é só comida. A questão não é necessariamente a nutrição em si. A comida ela é muito mais do que isso, né? Então tem o prazer, tem o lazer, né? Você falou no contato com a Cássia sobre reunir em volta da mesa, e é isso que a gente faz. Então é lazer, é prazer, é afeto, é amor, é alegria, é social. Então a comida tem um nível muito maior, é um nível sistêmico mesmo. A gente tem que buscar aí essa relação mais prazerosa, porque envolve realmente outras questões da nossa vida. E outras pessoas, né? Exatamente. Né? E aí que tá o negócio. Então, sim, tem estratégias, né? Trazendo aí para o contexto terapêutico, quando eu falo da incongruência, a pessoa ela come para se livrar daquela incongruência. Mas ela come e ela se sente culpada. Ela volta pro luto. Aí ela volta lá para aquele estímulo externo de novo, que eu não deveria ter comido, né? Então, é muito comum, a Cássia muito provavelmente deve ter esses exemplos no consultório dela, a gente tá falando da nutricionista aqui, né, da nutrição. Quem não assistiu, assiste o episódio anterior. Maravilhoso, maravilhoso, rico, né, uma aula. Que é aquele paciente que segura a onda de manhã. Então, de manhã eu vou comer, né, meio pãozinho. Não vou passar manteiga. Quem nunca, gente? Quem nunca? Comenta um quarto da banana, meio mamão. E vai segurando. No almoço é a salada, né? Segura Evita de fazer horas, as refeições intermediárias. Mas chega à noite, come ali 3, 4 mil calorias. Porque todos os nãos que ele disse durante o dia, ele vai comer durante a noite. Né? Então, a culpa ela faz isso, porque todos os nãos que a gente fala que a gente
não vai comer, a gente come. Então, se eu falo que eu não vou comer ali aquele brigadeiro daquela festa infantil, que é muito do nosso contexto, né? As festas infantis pelo momento de Pelo vida momento de vida e dos maternidade, a gente come. Então, a questão tem que ser deliberada. Eu estou antecipando um pouquinho, dando spoiler sobre isso, né? Mas a gente precisa realmente ter um planejamento, né? Porque faz parte da vida. A gente tem o social, tem que ter a flexibilidade, né? A gente tem que poder ter esses ajustes exatamente para se sentir bem. Quando a gente fala, então, voltando para a estratégia, fui lá do outro lado para voltar. No contexto terapêutico, a gente trabalha, então, esse conflito, né, que gera a culpa, geralmente tem uma adaptação à expectativa de forma absoluta a essa pessoa que é representativa e que faz essa grande interferência no processo alimentar. Que interessante. Então, corresponder à expectativa dessa pessoa, às vezes é a mãe magra e a filha cheinha, gordinha, né? Às vezes é a mãe que tem um sobrepeso e tem medo do filho, da filha também ter esse mesmo sobrepeso. Ou alguns exemplos da família que acabaram... Os filhos passam por aquilo que ela passou. Exatamente. Ou passa, né? Então, ou pessoas da família que trazem esse significado muitas vezes de doença, de sofrimento, de limitação e o medo daquilo acontecer de novo, mas aí priva, né, a criança, o adolescente, e aí a gente vai criando esses estímulos externos que vão dar sequência para essa estratégia mal formulada. Maravilhoso. A gente tem, né, exemplos assim, hoje nós temos muito acesso à informação, né? Eu como mãe, a gente acaba vendo muita coisa nesse sentido. E eu achei interessante, recentemente eu vi até foi uma nutricionista, eu acho que não sei se foi na página da Cássia, provavelmente foi, falando sobre o hábito de deixar a criança se servir, né? Que geralmente os pais ficam naquela aflição de vai derramar, não, porque ela vai aprender a controlar, inclusive, a saciedade dela. Então, aquele hábito que a gente tem, não faço isso na minha, mas eu já vi fazer, e minha mãe fazia isso comigo, né, querendo acertar, não pode deixar comida no prato, não pode deixar sobrar, não pode desperdiçar comida, mas se parar pra pensar, não foi a criança que se serviu, né? Então ela tá comendo a mais do que ela poderia dar conta naquele momento para seguir uma ordem ou uma orientação daquela pessoa de referência. Exatamente. E o se servir é muito interessante. E quando eu comecei, eu acho que a Sara devia ter uns 2, 3 aninhos, eu tive acesso a essa informação e eu comecei a deixar ela se servir. E realmente é interessante como é que eu falo, você pode servir quantas vezes você quiser, mas serve um pouquinho, vai repetindo, e ela aprende ali a lidar com a quantidade, né? Muito interessante. Tem uma outra estratégia que você lembra? Essa autonomia, ela é maravilhosa, né? Quando a gente fala de Pra tudo, criação né? de filhos, a gente Pra vai ter que um tudo, dia né? conversar sobre isso aqui também. Tá feito o convite, pode voltar. Quando a gente fala da autonomia, que é uma estratégia para a criação dos filhos, né? A gente não consegue criar filhos, né, pensando num bom futuro sem dar autonomia, sem confiar na competência de que ele realmente consegue fazer aquilo, né? E confiar também de que se ele tiver alguma falha, ele consegue resolver aquilo. Então, se sujou ali, se pegou e caiu, pegou o feijão, pingou na mesa, ok, a gente também deixa pingar às vezes. A gente esbarra em copo até hoje, né? Então, assim, que a gente tem essa consciência. E sim, dessa forma a gente consegue trabalhar e ensinar para a criança a questão da saciedade, ensinar o servir, ensinar a escolher, porque o nosso papel como pais é o quê? Oferecer boas opções. Então, se a gente tem boas opções na mesa, se a criança, ela sabe, né, ela já está aprendendo a respeito da saciedade, né, dessa autonomia para se servir, isso vai ser desenvolvido e vai ser lindo pro resto da vida. Eu gosto sempre, falei com a Cássia e gosto sempre de falar que educar é mais fácil do que reeducar. Com certeza. Então eu sempre brinco com as crianças lá de casa, olha, não tem 5 cores aí, não tá faltando cor no seu prato, isso vai fazendo com que a criança vá tomando consciência daquele momento, tanto que é importante, né? E respeitar também. Então nós adultos, tem um dia mais frio, às vezes a gente quer mais feijão do que arroz, né? Assim, quer um quentinho, né? Num dia mais quente, às vezes a gente quer mais salada, né? Ou tem dia que a gente não quer, então tem que ter um respeito também a essa questão, né? Então é interessante que a relação vai ficando mais saudável também. Então a gente preza pela alimentação saudável através de uma relação mais saudável, né? Então se a gente trouxer para o outro lado, a gente sabe que é uma relação carregada, né, de emoções, de culpa especialmente, que gera aí um processo e um transtorno que realmente impacta tanto a vida. Verdade. Né? Rê, tem uma coisa também interessante.
esse esquema que você falou, né, que na PNL chama de estratégia, mas na verdade o que você falou do looping, de você pensar uma coisa e fazer outra, né, aliás, você fala uma coisa, né, e pensa outra, visualiza outra coisa, isso que na PNL é chamado de estratégia, ela não é só para compulsão alimentar, né? Não. A compulsão, de uma forma geral, tem esse comportamento, né? Tem esse desenho, né? Sim, essa mesma estratégia. Por exemplo, compulsão por compra. Sim, exatamente. Então, compulsão por compra é um exemplo importante, a compulsão pelo alimento e tantas outras, né, que a gente não conseguiria nem descrever aqui, tem a mesma estratégia. Então, sempre tem uma pessoa conflito por trás. significativa envolvida, Olha. um conflito por trás, uma tentativa de adaptação à expectativa de forma perfeita, né, o não desagradar, né, o não desapontar, o ser boazinha, preencher aquilo ali, né, que está sendo A solicitado. expectativa, né? O diálogo interno, porque essa estratégia que você disse é interessante, eu acho que eu não falei sobre isso, porque um elemento reforça o outro. Então, quando a gente falou do diálogo interno, eu não vou comer o brigadeiro e eu vejo o brigadeiro, me vejo comendo o brigadeiro e entro na incongruência, essa incongruência ela reforça o meu diálogo interno. É verdade. E aí a gente Você entra em looping. Exatamente. Então, a gente sabe que... Por isso que é uma compulsão, porque você volta pro inicial e aí você fica com vontade de fazer mais e mais e mais daquilo que você falou que não ia fazer. Exatamente. Né? Então eu não vou comprar, mas eu não vou comprar, não posso comprar, não posso... E isso vai aumentando. E vai aumentando, né? vai aumentando. Então a pessoa fala que não vai comprar e compra tudo que ela vê pela frente. Às vezes até coisas repetidas, né? Às vezes até itens que ela já tem em casa. Então é muito comum depois você ver isso no guarda-roupa dessa pessoa, né? Várias peças de roupa, sapatos nunca usados, né? Muitas vezes o tamanho não é o adequado. E a pessoa muitas vezes o estilo não é adequado, mas a questão da Prazer de compra, ela comprar, vem né? para liberar. Mas aí não é prazer, é a incongruência. Então por isso que é interessante. Você tocou num ponto muito bom. Porque no processo terapêutico, quando a gente vai formular esse objetivo ele não é prazeroso. para a afirmativa, porque a questão não é o comer, né? Você falou sobre a dieta traz pra gente essa menção do negativo também, que é o reduzir, é o perder, é o eliminar, é o restringir, né? Então a gente tem que formular para a afirmativa esse objetivo. E formular para a afirmativa, a gente pensa na pessoa resgatar o prazer de se alimentar, né? Porque o alimento também, a gente já falou que não é só o alimento, tem tantas questões envolvidas. Então, resgatar esse prazer de se alimentar. E para quê? Para que se alimentar bem? Né? Para que, igual vocês falaram no podcast anterior, né? O descascar mais para desembalar menos. Para quê? Né? Para ter uma vida mais saudável, para quê? E na hora que a gente vai buscar isso, a gente vai encontrando os objetivos, né? O bem-estar, a felicidade, a qualidade de vida, a longevidade. Saúde. Né? Exatamente. Então, quando a gente pega esse processo para ser trabalhado, né? Essa boa formulação de objetivo, ela precisa de entrar, né? Então, a gente trabalha esse processo da formulação, os sentimentos associados, a relação com as pessoas envolvidas, significativas, e aí tem um trabalho importante antes de entrar no processo prático. Entendi. No plano de ação. No plano de ação. A pessoa, quando chega no seu consultório, ela já chega falando assim, eu vim aqui porque eu tenho compulsão, ela tem essa consciência? Às vezes sim, às vezes não. Muitas vezes ela vem com queixas, né, soltas. Então eu tenho transtorno de ansiedade. Eu também tenho compulsão alimentar, como se fossem questões diferentes, né? Eu tenho uma insônia. Eu tenho um estresse. Eu tenho um intestino irritável. E aí ela vem com outras queixas, que é muito comum, né, nesse nosso modelo de trabalho, a pessoa vir com a queixa física, né? A Cássia explicou isso, como é que a parte psicológica afeta tanto diretamente a parte física, né? Exatamente. E aí quando a gente vê esses vários sintomas, né, a gente sabe que eles estão relacionados a um conflito, a um processo. E trabalhando nesse processo, a gente vai em cascata resolvendo todo o processo. Efeito dominó aí. Legal demais. Rê, e então vamos, depois de resolvido o conflito aí, de ter essa cascata de soluções, quais são as estratégias práticas para uma pessoa, no caso da alimentação, né? Essa parte é muito interessante, né? Uma delas você já começou a trazer aí a respeito da criança, mas o adulto também, né? A gente pensa que não, mas ele também precisa de se organizar em relação a isso, que é organizar a relação e a autonomia dele para o alimento. É verdade. Né? Então, se a gente pensar que ele pode ser o responsável por comprar, né, os alimentos que ele vai consumir ali durante aquela semana, diante de um plano alimentar realizado com a nutricionista que preparar, né? Exatamente, né, que preza
preza aí por todo esse processo, né? Pensando aí realmente na boa saúde, na convivência, no processo realmente social também, né? Claro. Então, se preparar para a compra da alimentação, se a pessoa ela pode realmente se organizar para fazer a própria alimentação, Isso é né? muito interessante. Isso é muito. Se ela não pode fazer, ela vai precisar de negociar com quem faz. Orientar alguém que faça, né? A gente sabe que na vida corrida, É. né? Muitas vezes a gente não tem a condição de fazer, né? Mas a gente consegue se organizar. Então, se é um almoço, um jantar em casa, um lanche, enfim, né? Se organizar e negociar sobre isso, né? Negociar com as pessoas da casa também, né? Porque senão ela compra ali os alimentos que ela vai utilizar durante a Essencial. semana, mas de repente alguém resolve entrar nesse modelo aí de alimentação, né? Que é excelente. Excelente. Mas isso tem que Mas ser o contrário realmente também pode compartilhado. acontecer, né? A sabotagem daquela. A pessoa está num processo de criar novos hábitos, ela se sente sabotada por um outro, mas na verdade ela não alinhou com o ambiente. Por exemplo, vamos falar de uma mulher casada, né? Eu resolvi cuidar da minha alimentação, resolvi mudar hábitos, só que não conversa com o resto da família. O que as pessoas vão querer entrar nesse novo hábito, ou como é que ela vai adaptar a decisão dela para com os outros. Exatamente. As pessoas às vezes falam, não, tá tudo encaminhadinho, de repente cheguei em casa, tinha uma pizza, né? Então, essa parte do alinhamento do ambiente é uma coisa muito legal também. Né? Que é o que na PNL a gente chama aí de um dos pontos importantes da formulação do objetivo, que é compartilhar. Né? Quando a gente compartilha o nosso objetivo, as pessoas tendem a querer colaborar com ele. Né? E quando a gente compartilha, a gente avalia também se ele está em desacordo com o objetivo das outras pessoas que convivem com a gente. Porque se estiver em desacordo, se tiver alguma objeção, a gente vai ter que organizar. Ajustar. Se a família ela tem o hábito de comer uma pizza todo domingo à noite, no meu caso, por exemplo, casada com paulista, domingo à noite é dia da pizza. Como que vai ser feito? Né? Então tem que ter essa negociação, e a flexibilidade faz parte da vida. Né? Então tem os ajustes aí importantes que a gente precisa fazer para considerar também o que é importante, né, para as relações, para as pessoas que a gente ama e convivem conosco. Claro. Né? Então sim, a gente falou da autonomia, né, da relação, né, autonomia em relação ao alimento. Então, se a pessoa almoça, por exemplo, no self-service, será que ela precisa mesmo de pegar um pastelzinho, mandioquinha, batatinha? Passar por todas as passar bandejas por todas, do ela já sabe ali o que vai fazer bem para ela, o que ela precisa naquele dia, o que ela determinou que ela comeria, né? Porque tem a deliberação. Acho que eu não falei sobre isso, vou falar. Né? O que ela determinou que ela comeria. Então, ela já vai lá e busca. Né? Então, um outro ponto importante aí, a pessoa tem planejamento, então se ela vai passar o dia fora, né, se ela já tiver as opções com ela, né, facilita, porque ela não deixa aquele espaço. Se ela tem um dia que ela não sabe exatamente onde vai parar, onde vai almoçar, onde vai lanchar, ela ter com ela, né? Exatamente. A organização, né? Organização. Então, na hora que você vai ver, isso impacta em tudo. Tudo. Né? Que são os nossos objetivos, né? Tudo que a gente vai conquistar e alcançar, a gente precisa realmente ter um planejamento, uma organização, um alinhamento, compartilhamento, né? Eu gosto muito, teve uma Nutri, Asla, beijo pra você, que fez o curso de PNL comigo, e a gente durante o curso, foi falado uma coisa que ela já utilizava no consultório dela, que eu acho muito interessante, que é montar o cardápio junto, não pegar os hábitos da pessoa e depois mandar, ela monta, foi uma estratégia da PNL, que é montar junto. Então, se a pessoa, por exemplo, tem um bombom ali que ela quer colocar de qualquer jeito, ele tem que estar escrito, bombom. Porque aí não vai gerar aquela negativa de eu não posso. Só de você saber que tá ali, vai ter um momento ali na sua dieta que vai ter o bombom que você pode comer. Claro que se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter resultados iguais, né? Mas assim, o fato de você ter isso organizado até aquilo que você considera que não é um hábito saudável ali, que vai trazer aquilo um prazer de alimentar sem culpa, né? Porque no caso da compulsão você tem a questão da culpa. Se tá ali no planejamento, isso flui e a pessoa fica mais calma e a pessoa já consegue saber, nossa, vai ter que chegar aquele momento que eu vou, né, comer aquele bombom junto com aquela outra coisa, que foi uma estratégia montada junto com A2, né? A2, exatamente, é o que a gente fala muito sobre isso na PNL, né? O que é deliberado não é compulsivo. Então, se você vai na festa infantil, você determina que vai comer um docinho de cada, né, que tiver ali na mesa,
Às vezes você nem come todos, É. né? Às vezes você experimenta um pedacinho e dá a outra metade pro marido, né? Mas na hora que você delibera que você vai fazer, você faz de uma forma prazerosa. É Prazerosa. igual em viagem, por exemplo, né? Tem lugares que a gente vai que tem alimentos específicos que a gente quer, claro, experimentar, né? Quer aprofundar na cultura, ou aquele alimento que a gente já conhece, quer realmente, né? Faz questão de estar ali naquele local, né? Ser casado com um português, sabe muito bem disso. Como deixar de comer um pastel de Belém? Não tem jeito. Né? Quando vai para Belém, é impossível, né? Mas quando a gente delibera e inclui isso na nossa rotina, a gente curte. É verdade. Né? É verdade. A gente realmente realiza aquilo ali com satisfação. Com satisfação. Né? E é o formato que Isso é interessante que quando teve esse módulo, eu me peguei, eu estava numa logística de... eu moro longe do trabalho, então meu horário de almoço era na casa da minha mãe, que é do lado do escritório. Quando teve esse módulo, eu lembro, falei, gente, olha que coisa interessante, porque eu chegava lá, surpresa, eu nunca sabia o que era o almoço, né? Poderia ter um dia que eu falasse, nossa, hoje eu vou comer só uma saladinha, uma carne, e aquele dia não ter salada. Isso é tão interessante, você ter controle da situação, você ter autonomia, que mesmo que não seja você que vá cozinhar, aí eu comecei assim, olha, o dia que eu vou almoçar lá, eu pergunto, sempre vai ter uma saladinha, né? Porque nas férias aconteceu isso, né? A gente foi viajar de férias e eu pensei, a primeira parte das férias vai ser tranquila, vai estar em casa, vai dar para cozinhar, mas a gente não fez um planejamento de compra. Então começou a ficar aquele estresse assim, mas efeito surpresa, né? Isso gera a falta de autonomia, a falta de domínio mesmo, né? De controle da situação. Como é que você vai chegar ao resultado ou aquele objetivo que você quer ou que você traçou se você nem sequer planejou? Exatamente. Né? Então, planejamento, autonomia. E é interessante esse exemplo que você deu das férias, Paula, porque isso gera um desgaste com as pessoas relacionadas a isso. Exato. Então, isso poderia gerar um desgaste em relação à sua mãe nesses almoços, por exemplo, surpresa, né? Um desgaste nas férias por não ter ali os alimentos que você gostaria que tivesse. Então, esse planejamento, voltando aí, né, o quanto que a gente precisa realmente de se organizar para isso, para regular as relações também. É verdade. Né? E para estimular, a gente não percebe, né? E o quanto que a gente também entra com estímulo, né? Para as pessoas também se cuidarem melhor. Paula, quando você fala das férias, né, dessa expectativa de chegar e ter a salada e de se organizar com alguns alimentos ali que não estavam disponíveis como você imaginava, né, que estariam, eu fico pensando nas emoções que surgiram ali, né? Ansiedade, frustração, angústia, estresse, né? Então isso potencializa também as escolhas que você vai fazer, né, durante aquela refeição e desorganiza a relação com essas pessoas que estão ali convivendo com você nesse momento. Então, o quanto que a organização, né, em conjunto, né, e compartilhar essas questões aí, elas são significativas. Verdade. A PNL também faz muito a modelagem, né? Eu lembro que na minha conclusão do curso, nós modelamos mulheres, mães, que conseguiam, o critério era mães, que conseguiam manter uma atividade física de forma regular. Então, o processo de modelagem, só para explicar um pouquinho para o pessoal, é você observar um certo grupo determinado e ver os pontos que são comuns de comportamento ou, né, hábitos comuns que aquelas pessoas fazem. Então, no caso das mães que conseguiam manter uma atividade física regular, o que a gente observou foi que aquilo para ela não era aquilo lá era rotina, aquilo lá era escovar os dentes para elas, assim, elas tinham estratégias, às vezes deixar o tênis do lado da cama, fazer logo ao acordar, ela tinha uma rede de apoio bem estruturada, assim como na questão da alimentação, né, e aquilo para elas era uma coisa assim, que elas não abriam mão, por quê? Porque elas priorizavam aquilo, era um processo de prioridade também, né, então não se tornava assim, nossa, eu vou fazer atividade, eu tenho que fazer atividade, ai meu Deus, eu tenho que fazer atividade física, eu vou fazer atividade física, não, elas fazem, né, e a gente foi observar o que essas entrevistadas tinham em comum. Fala um pouquinho pra gente sobre esse processo de modelagem que a PNL usa também em outras situações. Sim, a PNL trabalha com modelos, né? Então, todo modelo tem uma estratégia. Nós falamos sobre a estratégia da compulsão, né? E a gente tem as estratégias também para resultados de excelência, para habilidades. Então, da mesma forma que a gente faz um mapeamento para compreender o conflito, a gente encontra aí uma estratégia mal formulada e a gente organiza os elementos para que eles fiquem regulados, a gente tem também as estratégias que produzem os bons resultados.
né? Então, numa estratégia mal formulada como da compulsão, a gente organiza e leva a pessoa a ter um resultado positivo, né? Que é o resultado desejado por ela. Quando a gente faz um mapeamento de uma habilidade, de uma questão de um modelo de excelência, a gente consegue replicar esse modelo. A gente utiliza esse modelo e coloca ele, né, adapta e organiza as questões emocionais e relacionais de outras pessoas para que elas possam desenvolver assim também. E é interessante quando a gente repassa isso para a própria pessoa, né? Porque ela faz isso também com mais propriedade, É né? verdade. Com mais detalhe. Então, muito provavelmente nesse projeto que você participou, as pessoas que passaram por essa modelagem provavelmente tiveram um ganho É, interessante também. porque elas se deram conta de que elas faziam de forma, É, né, sem trazer para consciência, né? Elas se deram conta que existe uma organização por existe. detrás daquele comportamento, daquela habilidade, né? Exatamente. Para gerar excelência, né? É, É muito comum, vulgarmente falando, né, na internet você vê pessoas falando assim, a gente observa pessoas de sucesso, por exemplo, os canais de finanças, né? Vamos observar o comportamento das pessoas que têm sucesso financeiro. Nada mais é do que uma modelagem, né? Aí, claro que tudo tem as modinhas também, né? Acordar às 5 da manhã, o porquê de acordar às 5 da manhã. Mas tem um porquê daquilo ali, daquele comportamento, daquele hábito, de você já estar, né, com o cérebro já disperso, já fez a sua atividade física, você na hora que vai para trabalhar, você já está 3 horas na frente, né? uhum, Então, a PNL, ela tem vou falar que essa coisa maravilhosa, né? Essa ferramenta maravilhosa que permite você modelar vários comportamentos, né? ela E surgiu assim, né? para trazer o resultado, né? É um conjunto de técnicas que surgiu assim, né, que foi mapeando bons psicólogos de referência, né, que tinham bons resultados dentro do consultório. Como que eles faziam para isso acontecer? Então, isso que foi daí que surgiu a Daí eu preciso da PNL, PNL. né? Então, a gente Foi da sabe, prática para a teoria, né? exatamente, que volta para a Volto prática, para a prática. né, que traz aí bons resultados. No final das contas, se a gente fizer um resumo de tudo que a gente falou aqui, a gente precisa sim de ter uma estratégia bem formulada, os objetivos bem formulados, estar com as emoções organizadas para alcançar esses objetivos, né? Compartilhar, regular isso dentro das relações, ter autonomia para realizar, para conseguir realmente chegar no ponto desejado. Falar, nossa, que milagre, não existe pílula para isso? Parece difícil, É, mas a gente vai organizando. E na hora que você organiza um objetivo, os outros também tendem é. a ter uma facilidade maior de serem incorporados ali nessa regra, né, nessa ordem. Então, isso é muito interessante, né? Se eu puder trazer um exemplo próprio, né, treinando agora para É. uma Toda maratona, atleta, gente, a Rê é né? atleta. E ela sabe bem do que ela tá falando, porque ela vai viajar, ela se vira, ela leva as coisinhas dela, É a ela não rainha da deixa de matula, curtir. né? A matula tá sempre junto. E curto, né? A É, alimentação do é, lugar e é, busco também minhas é, estratégias. Mas quando a gente organiza, então, assim, se a alimentação está organizada, a gente consegue organizar o tempo do sono, a gente consegue organizar é verdade. o intervalo de trabalho, ele começa a ser produtivo dentro daquele objetivo que você precisa É, organizar e realizar, é. né? A atividade física entra nisso, então as relações elas começam a ficar mais também ajustadas. Então a gente precisa realmente de organizar o processo para que ele fique sistêmico e redondo. É verdade. Eu adoro a questão da cigarra e da formiga. Adoro, eu sempre falo isso, porque isso é uma coisa pessoal, né? Da cigarra e da formiga, que é a pessoa que trabalha demais ou curte demais. A Rê sempre fala desse equilíbrio aí nas nossas conversas, né? Não, por que não? Por que não se permitir dar um passeio na hora do almoço? Por que não? Então, isso é interessante a gente ir abrindo as caixinhas, né? Tirando algumas coisas, algumas crenças limitantes que a gente às vezes nem sabe de onde veio, né? Muito obrigada, Rê. Adorei ter você aqui, adorei ter você que acompanhou esse projeto de sonho. Obrigada pelas flores lindas, gente. Ela colocou aqui na cor do Me Conta, adorei. Obrigada pelo presente, pelo carinho, por estar sempre apoiando aí o nosso projeto, né? Desde o rascunho. Eu tenho muito orgulho de ter você aí, fazendo parte de tudo do nosso dia a dia. E queria agradecer muito, seja bem-vinda e sempre que você quiser voltar, sabe que está de portas abertas aqui. Muito obrigada, obrigada de coração e feliz demais de compartilhar esse momento com você. Obrigada, um Um beijo, beijo, pessoal. gente. Se vocês curtiram,
esse episódio, divulguem, compartilhem. Se tiver dúvidas, escreve aqui no chat, porque nós vamos tentar fazer uma live. Vamos prometer uma live aqui? Vamos. Então, uma live para a gente tirar dúvidas que surgiram. O contato da Renata vai estar aí também, o @ dela, segue ela no Instagram. Ela atende online, presencial, né? Então, se precisar, é só chamar. Um grande beijo e pode me contar. Beijo!